achar aonde que a gente parou da última vez pra poder continuar. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que era aqui. Aqui, planejei tudo. Eu acho que foi aqui. Foi aqui que a gente parou. Se não, eu voltei um pouquinho, não tem problema também, né? Ok, então vamos continuar. Ok, planejei tudo. Eu estava na fileira do meio, no fundo da sala. Eu cuidaria do lado direito primeiro. Eu era capaz de quebrar 4 ou 5 pescoços por segundo, calculei. Não faria muito barulho. O lado direito seria o lado sortudo. Eles não me veriam atacando. Então eu seguiria até a frente e voltaria pelo lado esquerdo, levando o máximo 5 segundos para matar todas as pessoas na sala. Tempo suficiente para Bella Swan vislumbrar o que estava por vir. Tempo suficiente para ela sentir medo. Talvez o bastante, se o choque não a imobilizasse para que gritasse. Um grito suave que não chamaria a atenção de ninguém. Respirei fundo e o aroma era um fogo que corria pelas minhas veias ressecadas, queimando meu peito e consumindo cada ação impulsiva que eu era capaz de cometer. Ela estava se virando agora. Em alguns segundos, Bella se sentaria a centímetros de mim. Um monstro na minha cabeça exultou. Alguém fechou uma pasta à minha esquerda. Não desviei os olhos para ver qual dos humanos condenados era o responsável, mas com um gesto, uma mini lufada de ar fresco e sem cheiro atingiu meu rosto. Por um breve segundo fui capaz de pensar com clareza. Naquele instante precioso, visualizei 2 rostos, lado a lado. Um era o meu, ou melhor, tinha sido o meu. Um monstro de olhos vermelhos que havia matado tantas pessoas que perdi a conta. Assassinatos justificados e racionalizados. Eu tinha sido um assassino de assassinos, um matador de monstros menos poderosos. Eu reconhecia que era um complexo de Deus decidir quem merecia uma sentença de morte. Era uma espécie de barganha comigo mesmo. Eu havia me alimentado de sangue humano, mas de pessoas que mal se qualificavam como tal. Minhas vítimas eram, em seus vários passatempos sombrios, tão monstruosos quanto eu. O outro era de Carlyle. Não havia semelhança entre os 2 rostos. Era um dia mais claro e a noite mais sombria. Não havia por que existir qualquer semelhança. Carlyle não era meu pai no sentido biológico. Não compartilhávamos traços genéticos. A semelhança em nosso tom de pele era um produto do que éramos. Todo vampiro era pálido como um cadáver. A semelhança na cor dos nossos olhos era outra questão. Um reflexo de uma escolha mútua. E, no entanto, embora não houvesse base para uma semelhança, imaginei que meu monstro começara a refletir o dele, até certo ponto, nos últimos 70 e tantos anos em que abracei sua escolha e segui seus passos. Minhas feições não haviam mudado, mas eu tinha a impressão de que um pouco de sabedoria marcara minha expressão. Um pouco de sua compaixão podia ser vista em meus lábios contraídos e indícios de sua paciência eram evidentes na minha testa. Todas essas pequenas melhorias desapareceram do rosto do monstro. Em alguns momentos, não sobraria nada em mim que refletisse os anos que passei com meu Criador, meu mentor, meu pai de todas as maneiras que importavam. Meus olhos brilhariam vermelhos como os de um demônio. Toda semelhança se perderia para sempre. Na minha cabeça, os olhos gentis de Carlyle não me julgavam. Eu sabia que ele me perdoaria por esse ato horrível, porque
porque ele me amava, porque ele achava que eu era melhor do que de fato era. Bella Swan sentou-se na cadeira ao meu lado, os movimentos rígidos e desajeitados, sem dúvida com medo, e o cheiro de seu sangue me envolveu como uma nuvem inescapável. Eu provaria que meu pai estava errado sobre mim. A tristeza desse fato doeu quase tanto quanto o fogo na minha garganta. Eu me inclinei para longe dela com repulsa, enjoado pelo monstro sedento por matá-la. Por que ela teve que vir para cá? Por que teve que existir? Por que ela teve que arruinar a pouca paz que eu tinha nessa minha não-vida? Por que aquela humana irritante tinha nascido? Ela me arruinaria. Desviei o rosto, um ódio repentino, feroz e irracional tomando conta de mim. Eu não queria ser um monstro. Não queria matar aquela sala cheia de jovens inofensivos. Não queria perder tudo o que tinha conquistado após uma vida inteira de sacrifício e negação. E assim seria. Ela me obrigaria a fazer aquilo. Não, ela não me obrigaria a fazer aquilo. Mas o problema era o cheiro. Aquele cheiro terrivelmente atraente do seu sangue. Se houvesse alguma maneira de resistir, talvez outra lufada de ar fresco pudesse clarear a minha mente. Bella Swan sacudiu o cabelo comprido de fios grossos e escuros em minha direção. Ela era louca? Não havia uma brisa para me ajudar, mas eu não precisava respirar. Interrompi o fluxo de ar entrando em meus pulmões. O alívio foi instantâneo, mas incompleto. Eu ainda tinha lembrança do seu perfume, o gosto dele na parte de trás da língua. Eu não resistiria por muito tempo. A vida de todos na sala estava em perigo enquanto ela e eu estivéssemos lado a lado. Ai, caraca. Ai, Jesus. Eu deveria fugir. Eu queria fugir. Me afastar do corpo quente ao meu lado, da dor persistente da sede que ardia. Mas eu não tinha 100% de certeza de que se eu relaxasse meus músculos para me mover, mesmo que apenas para me levantar, eu não atacaria e cometeria o massacre já planejado. Mas talvez eu conseguisse aguentar 1 hora. Será que 1 hora seria tempo suficiente para recuperar o meu controle e me mover sem atacar? Eu duvidaria muito. Então me forcei a me comprometer. Eu faria com que fosse suficiente. Tempo suficiente para sair da sala cheia de vítimas. Vítimas que talvez não precisassem ser vítimas. Se eu resistisse por apenas 1 hora, era bem desconfortável ficar sem respirar. Meu corpo não precisava de oxigênio, mas aquilo ia contra os meus instintos. Eu confiava no olfato mais do que nos outros sentidos em momentos de estresse. Era o que mostrava o caminho na caçada. Era o meu primeiro aviso em caso de perigo. Poucas vezes me encontrei em algo tão perigoso quanto eu mesmo, mas a autopreservação era tão forte na minha espécie quanto no ser humano médio. Era desconfortável, mas suportável. Mais fácil do que sentir o cheiro e não cravar os dentes naquela pele fina, frágil e translúcida, até chegar à veia quente, úmida e pulsante. 1 hora, só 1 hora. Eu não deveria pensar no perfume, no gosto. A garota se inclinou para a frente, deixando o cabelo se espalhar pelo caderno. Eu não conseguia ver o rosto dela para tentar ler as emoções em seus olhos tão transparentes e profundos. Ela estava tentando esconder os olhos de mim? Por medo? Timidez? Para guardar seus segredos? Minha irritação anterior por ter sido deixado de fora de seus pensamentos silenciosos era fraca e suave em comparação com a necessidade e o ódio que me possuía agora. Eu odiava essa garota frágil ao meu lado. Odiava-a com todo o fervor que me apeguei ao meu antigo eu, ao meu amor pela minha família,
aos meus sonhos de ser algo melhor do que eu era. Odiá-la, odiar como ela me fazia sentir. Isso me ajudou um pouco. Sim, a irritação de antes era fraca, mas também ajudou um pouco. Eu me apeguei a qualquer pensamento que me distraísse de imaginar que gosto ela tem. Ódio, irritação, impaciência, aquela hora nunca passaria. E quando passasse, ela sairia da sala. E eu faria o quê? Se eu conseguisse controlar o monstro, fazê-lo ver que o atraso valeria a pena, eu poderia me apresentar. Olá, meu nome é Edward Cullen. Posso acompanhá-la até sua próxima aula? Ele pensou isso, que fofo. Ela diria que sim, seria coisa educada a se fazer, mesmo com medo. Como eu tinha certeza de que era o caso, ela seguiria as regras de convivência e caminharia ao meu lado. Não seria difícil levá-la na direção errada. Os fundos do estacionamento davam para a parte da floresta. Eu poderia dizer a ela que esqueci um livro no carro. Será que alguém notaria que fui a última pessoa com quem ela foi vista? Estava chovendo, como sempre. 2 capas de chuva escuras, caminhando na direção errada, não despertariam muito interesse ou me denunciariam. No entanto, eu não era o único aluno que reparara nela hoje. Embora ninguém houvesse tido tanta consciência dela quanto eu, Mike Newton, em particular, estava prestando atenção a cada movimento de desconforto dela por estar tão próxima de mim. Desconforto que qualquer outra pessoa sentiria. Aquela reação não era uma surpresa para mim, mas o cheiro dela destruiu qualquer resquício de preocupação em minha mente. Mike Newton repararia se ela saísse da sala comigo. Se eu conseguisse aguentar 1 hora, será que aguentaria 2? Eu me encolhi de dor, a garganta em brasas. Ela iria para casa vazia. O chefe de polícia Swan trabalhava 8 horas por dia. Eu conhecia a casa dele. Afinal, conhecia todas as casas daquela cidadezinha. Ficava aninhada a um bosque denso, sem vizinhos próximos. Mesmo que a garota tivesse tempo de gritar, ela não haveria ninguém por perto para ouvir. Seria a maneira mais responsável de lidar com isso. Passei mais de 7 décadas sem sangue humano. Se eu prendesse a respiração, aguentaria mais 2 horas. E quando estivesse sozinho com ela, ninguém mais se machucaria. Eu não vou precisar fazer nada com pressa, concordou um monstro na minha cabeça. Era um sofisma pensar no meu esforço e paciência para salvar os 19 humanos naquela sala. Tornaria o ato de matar a garota inocente algo menos monstruoso. Embora a odiasse, eu estava ciente de que meu ódio era injustificável. Sabia que o que eu odiava na verdade era eu mesmo. Eu me odiaria muito mais quando ela estivesse morta. Passei a hora assim, imaginando as melhores formas de matá-la. Tentei não pensar no ato em si. Isso poderia levar-me ao limite. Então planejei apenas a estratégia. Uma vez, mais para o fim da aula, ela me espiou por trás da cortina fluida formada pelo seu cabelo. Eu senti aquele ódio injustificável queimando dentro de mim quando encontrei seu olhar. Vi o reflexo do meu sentimento nos olhos assustados dela. O sangue coloriu as bochechas de Bella antes que ela pudesse se esconder atrás do cabelo de novo. E eu quase perdi o controle. Mas o sinal tocou e nós, que clichê, fomos salvos pelo gongo. Ela, da morte. Eu, por pouco tempo, de ser a criatura horripilante que eu temia e detestava. Agora eu precisava ir embora dali. Mesmo concentrando toda a minha atenção nos gestos mais simples, eu não conseguia andar tão devagar quanto deveria.
disparei para fora da sala. Se alguém tivesse me observando, poderia suspeitar que havia algo errado na minha velocidade. Mas ninguém estava prestando atenção em mim. Todos os pensamentos ainda giravam em torno da garota que tinha sido condenada à morte havia pouco mais de 1 hora. Eu me escondi no meu carro. Ai, eu tô muito nervosa. Eu me escondi no meu carro. Não gostava de pensar em mim mesma como alguém que precisasse se esconder. Isso soava muito covarde, mas eu não tinha disciplina suficiente para ficar perto dos humanos naquele momento. Concentrar meus esforços em não matar uma humana me deixou sem forças para resistir aos outros. Isso seria um verdadeiro desperdício se eu fosse ceder ao monstro. Era melhor que a derrota valesse a pena. Botei para tocar um CD que em geral me acalmava, mas de pouco adiantou. Não, o que mais ajudou foi o ar fresco e úmido que entrava com a chuva fina pelas janelas abertas. Embora eu ainda me lembrasse do perfume do sangue de Bella Swan, com perfeita clareza, inalar o ar limpo era como expulsar uma infecção do meu corpo. Eu estava sã outra vez. Conseguia pensar de novo. Conseguia resistir de novo. Podia lutar contra o que não queria ser. Eu não precisava ir até a casa dela. Eu não tinha que matá-la. Obviamente, eu era uma criatura racional e pensante e tinha uma escolha. Sempre havia uma escolha. Não era assim que eu queria. Não era assim que eu tinha me sentido na sala de aula. Mas agora eu estava longe dela. Eu não precisava decepcionar meu pai. Não precisava estressar minha mãe, preocupá-la ou fazê-la sofrer. Sim, isso também magoaria minha mãe adotiva. Ela era tão gentil, tão terna e tão amorosa. Fazer alguém como a Esme sofrer um crime realmente imperdoável. Talvez se eu evitasse essa garota com muito, muito cuidado, minha vida não precisasse mudar. Minha vida estava organizada da maneira que eu gostava. Porque deveria deixar uma garota qualquer irritante e deliciosa estragar isso? Que ironia ter sentido vontade de proteger essa humana da ameaça insignificante e inofensiva que eram os pensamentos sarcásticos de Jessica Stanley. Eu era a última pessoa que poderia proteger Isabella Swan. Não havia nada no mundo que oferecesse mais perigo a ela do que eu. Onde está Alice? Eu me perguntei de repente. Ela não tinha me visto matando a garota Swan de várias formas. Por que não veio ao meu socorro para me impedir ou me ajudar a me livrar das provas? Ela estava tão distraída, observando Jasper, que não reparou nessa possibilidade muito mais terrível. Ou eu era mais forte do que eu pensava? Será que eu realmente não teria feito mal à garota? Não, eu sabia que isso não era verdade. Alice deveria estar muito concentrada em Jasper. Procurei na direção em que eu sabia que minha mãe estaria, no pequeno prédio usado para aulas de literatura inglesa. Não demorei muito para localizar sua voz familiar. E eu estava certo. Todos os pensamentos dela estavam focados em Jasper, observando cada uma de suas pequenas escolhas com o máximo de escrutínio. Não sei que palavra é essa, mas tudo bem. Tive vontade de pedir um conselho, mas, ao mesmo tempo, fiquei feliz por ela não saber do que eu era capaz. Sentir um novo ardor tomar conta do meu corpo, mas, dessa vez, era apenas calor da vergonha. Eu não queria que nenhum deles soubesse. Se eu conseguisse evitar a Bella Swan, se fosse capaz de não matar a garota. Assim que pensei isso, porém, o monstro se contorceu e rangiu os dentes de frustração. Ninguém precisaria saber.
Se eu conseguisse ficar longe do cheiro dela, bem, não havia motivo para não tentar. Fazer uma boa escolha. Tentar ser o que Carlyle achava que eu era. A última hora da aula estava quase no fim. Decidi colocar meu novo plano em prática imediatamente. Era melhor do que ficar sentado no estacionamento onde Bella poderia passar e estragar qualquer tentativa de autocontrole. Mais uma vez, senti aquele ódio injustificável pela garota. Caminhei a passos rápidos, um pouco rápidos demais, mas não havia testemunhas por perto. Pelo campus minúsculo até a secretaria da escola. Estava vazia, exceto pela recepcionista que não notou minha entrada silenciosa. Senhorita Cope. A mulher de cabelo ruivo artificial ergueu os olhos assustada. Os humanos eram sempre pegos desprevenidos pelos pequenos sinais que não entendiam. Não importava quantas vezes já tivessem visto um de nós. Ah, ela ofegou um pouco constrangida. Alisou sua blusa. Sua boba, pensou ela. Ela quase... Sua boba, pensou ela. Ele tem quase idade para ser o seu filho. Olá, Edward. O que posso fazer por você? Os cílios dela tremularam atrás dos óculos grossos. Era uma situação desconfortável, mas eu sabia ser charmoso quando queria. Era fácil porque eu descobri instantaneamente como qualquer tom gesto era interpretado. Inclinei-me para frente, encontrando seu olhar como se estivesse encarando profundamente seus olhos castanhos. Seus pensamentos já estavam agitados. Seria fácil. Gostaria de saber se poderia me ajudar com a minha grade de horários. Falei com a voz suave que eu usava para não assustar os humanos. Ouvi seu coração acelerar. Claro, Edward, como posso ajudar? Jovem demais, ela repetiu para si mesma. Estava errada, é claro, eu era mais velho do que o avô dela. Eu queria saber se é possível trocar o meu horário de biologia para uma das aulas mais avançadas. Física, talvez. Algum problema com o Sr. Bennet, Edward? De jeito nenhum. É só que já estudei essa matéria. Na escola avançada em que todos vocês estudaram no Alasca. Entendi. Seus lábios finos se contraíram enquanto ela considerava meu pedido. Eles deviam estar na faculdade. Já ouvi os professores reclamarem. Notas perfeitas. Nunca hesitam antes de responder uma pergunta. Sempre acertam todas as questões do teste. É como se estivessem encontrando um jeito de colar em todas as matérias. O Sr. Werner prefere acreditar que alguém está colando na prova de trigonometria, achar que um aluno é mais esperto do que ele. Aposto que a mãe deles dá aula em casa. O problema, Edward, é que a aula de física já está lotada. O professor odeia ter mais de 25 alunos na turma e eu não causaria problemas. Claro que não. Afinal, os Cullen são perfeitos. Pensou ela. Eu sei, Edward, mas não há vaga na turma. Posso desistir da matéria, então? Não seria ruim ter um horário vago para estudar sozinho. Desistir da aula de biologia? Ela ficou boquiaberta. Isso é loucura. É tão difícil assim assistir a aula de uma matéria que você já sabe? Pensou. Com certeza é algum problema com o Sr. Bennet. Você não vai ter créditos suficientes para se formar. Ano que vem eu compenso o atraso. Talvez seja melhor você conversar com seus pais primeiro. A porta atrás de mim se abriu, mas quem quer que fosse não pensou em mim. Então ignorei sua chegada e me concentrei na senhorita Cope. Inclinei-me um pouco mais para frente e encarei ainda mais profundamente. Isso teria funcionado melhor se meus olhos estivessem dourados em vez de pretos. A escuridão assustava as pessoas, como deveria ser. A recepcionista se encolheu confusa com seus instintos conflitantes. Por favor, senhorita Cope, murmurei com a voz mais aveludada.
mais aveludado e convincente possível. A sua versão momentânea diminuiu. Não posso fazer em outro horário. Deve ter uma vaga sobrando em outra turma, não? Biologia no 6º tempo não pode ser a única opção. Sorri para ela, tomando cuidado de não mostrar os dentes demais e acabar assustando-a de novo. E deixei a expressão suavizar em meu rosto. Seu coração acelerou. Jovem demais, lembrou a si mesma frenética. Bem, acho que posso dar uma palavrinha com Bob, quer dizer, com o Sr. Benner. Vou ver se... Um segundo foi suficiente para mudar tudo. O clima na sala, minha missão ali, o motivo pelo qual eu me inclinava na direção da mulher ruiva. O que antes tinha um propósito, de repente ganhou outro. Um segundo foi suficiente para Samantha Wells entrar na secretaria, colocar um aviso de atraso assinado em uma cesta e sair correndo, com pressa para ir embora da escola. Uma súbita lufada de ar entrou pela porta aberta e me atingiu. E eu percebi, porque a primeira pessoa a entrar não havia interrompido-me com seus pensamentos. Eu me virei, embora não precisasse de confirmação. Bella Swan estava com as costas apoiadas na parede, ao lado da porta, segurando um papel. Seus olhos ficaram ainda maiores ao notar minha expressão feroz e desumana. O cheiro do sangue dela impregnava cada molécula de ar naquela salinha aquecida. Minha garganta pegou fogo. Um monstro me encarou com raiva pelo espelho dos olhos dela outra vez. Uma máscara do mal. Minha mão hesitou sobre o balcão. Eu nem precisaria me virar para agarrar a cabeça da senhorita Cope e batê-la na mesa com força suficiente para matá-la. 2 vidas em vez de 20. Uma bela troca. O monstro aguardou ansiosamente e faminto que eu fizesse isso. Mas sempre havia uma escolha. Tinha que haver. Interrompi o fluxo de ar que entrava em meus pulmões e visualizei o rosto de Carlyle na minha frente. Voltei-me para a senhorita Cope e ouvi sua surpresa interna diante da minha mudança de expressão. Ela se afastou de mim, mas seu medo não foi expresso em palavras coerentes. Usando todo o autocontrole que eu conquistei durante minhas décadas de abnegação, deixei minha voz serena e suave. Havia ar suficiente em meus pulmões para falar mais uma vez, com pressa. Então deixa pra lá, estou vendo que é impossível. Muito obrigada por sua ajuda. Me virei e disparei para fora da sala, tentando não sentir o calor do sangue quente de Bella quando passei a centímetros dela. Não parei até chegar em meu carro, andando rápido demais. A maioria dos humanos já tinha ido embora, então não havia muitas testemunhas. Ouvi um aluno do 2º ano, Garrett, perceber minha velocidade e então desconsiderá-la. De onde o Cullen saiu? Ele apareceu do nada. Lá vou eu de novo com minha imaginação fértil. Minha mãe sempre diz. Quando entrei no Volvo, meus irmãos já estavam lá dentro. Tentei controlar minha respiração, mas enchi meus pulmões com ar fresco, como se estivesse sufocando. Edward? Perguntou Alice, a voz preocupada. Apenas balancei a cabeça. O que aconteceu com você? Quis saber Emmett momentaneamente, distraindo-se dos fatos de Jasper não estar, a fim de uma revanche. Em vez de responder, dei marcha ré no carro. Eu precisava sair do estacionamento antes que Bella Swan resolvesse seguir até lá também. Meu próprio demônio pessoal me atormentando. Virei o carro e acelerei. Cheguei aos 60 km por hora antes mesmo de sairmos do estacionamento. Na estrada passei de 110 antes da primeira curva. Mesmo sem olhar, soube que Emmett, Rosalie e Jasper tinham se virado para Alice. Ela deu ombros. Não conseguia ver o passado, apenas o que estava por vir. Alice vislumbrou meu futuro. Nós dois processamos o que ela viu em sua mente e ficamos surpresos. Você vai embora, sussurrou ela.
Todos se viraram para mim. Vou? Perguntei, trincando os dentes. Minha determinação vacilou, e ela viu a escolha que levaria meu futuro para uma direção mais sombria. Ah, Bella Swan morta, meus olhos brilhantes e vermelhos com um sangue fresco. A busca que se seguiria, o tempo que esperaríamos por cautela antes que fosse seguro sairmos de Fox e recomeçarmos a vida em outro lugar. Ah, repetiu ela. A imagem ficou mais específica. Vi o interior da casa do chefe de polícia Swan pela primeira vez. Vi a Bella em uma cozinha pequena com armários amarelos, de costas para mim, enquanto eu a observava das sombras, deixando-me ser guiado por seu perfume. Pare, gemi, incapaz de suportar aquelas visões. Desculpe, sussurrou ela. O monstro se alegrou. A cena na mente de Alice mudou outra vez. Uma estrada vazia, à noite. As árvores cobertas de neve passando em um borrão a mais de 300 km/h. Vou sentir saudade, disse Alice, mesmo que você não fique muito tempo longe. Emmett e Rosalie trocaram um olhar apreensivo. Estávamos quase na saída para a longa estrada que levaria à nossa casa. Deixa a gente aqui, instruiu Alice. Você deveria contar para o Carlyle pessoalmente. Ai, ele ia embora. Ele ia embora. Ele vai fugir. Ele quer ir embora. Ele quer fugir. Gente, eu vou ter que terminar aqui, ok? Assenti. E o carro guinchou com uma parada repentina. Emmett, Rosalie e Jasper saíram em silêncio. Eles fariam Alice explicar tudo quando estivesse indo embora. Alice colocou a mão em meu ombro. Você vai fazer a coisa certa. Não era uma visão. Dessa vez, era uma ordem. Ela era a única família que Charlie Swan tem. Isso o mataria também. Nossa. Eu sei, falei, concordando apenas com a última parte. Ela saiu para se juntar aos outros. As sobrancelhas franzidas de ansiedade. Os 4 desapareceram de vista na floresta antes que eu pudesse dar meia volta com o carro. Eu sabia que as visões na mente da Alice estariam passando de sombrias a luminosas como uma luz, enquanto eu voltava para Fox a mais de 140 km/h. Eu não sabia ao certo para onde estava indo. Dizer adeus ao meu pai ou aceitar o monstro dentro de mim? A estrada passou voando sob os pneus do carro. Capítulo 2, livro aberto. Eu quero muito ler. Encostei-me no banco de neve macio, deixando os flocos secos se moldarem ao redor do meu corpo. Minha pele havia esfriado de acordo com a temperatura do ar ao meu redor, e os pequenos fragmentos de gelo embaixo de mim eram como veludo. O céu logo acima estava limpo, com estrelas reduzindo, um brilho azul em alguns pontos, amarelo em outros. Elas criavam formas majestosas, em contrastes com o pano de fundo preto do universo vazio. Uma cena impressionante, maravilhosamente bela. Ou melhor, deveria ter sido bela. Teria sido se eu pudesse vê-la de verdade. Eu não estava melhorando. 6 dias tinham se passado. 6 dias em que me escondia na vastidão selvagem de Denali. Ai, é verdade. Ele foi embora. Ele ficou sumido. Ele ficou sumido uma semana. Eu tinha esquecido disso. Ai, nossa, véi. Gente, eu vou parar por aqui, ok? Porque o vídeo tá muito longo. Mas eu juro pra vocês que eu queria continuar, mas eu não sei nem se eu tenho memória pra continuar. Eu amei. Eu tô muito ansiosa pra ler. Talvez eu leia sem vocês, porque eu tô muito ansiosa e tá muito confortável aqui. Então talvez eu continue lendo até o
cair no sono. Não sei. De qualquer forma, obrigada por estarem aqui comigo hoje. Tenha uma boa noite, ok? Durmam bem.